Vamos nessa, minhas excelências, porque o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, foi o principal alvo da Operação Sangria, comandada na manhã de hoje pela Polícia Federal em parceria com a Receita Federal e também a Controladoria Geral da União. São investigadas práticas de fraudes a licitações, desvios de recursos públicos e associação a organizações criminosas no comando administrativo do estado. No cumprimento de um dos 19 mandados de busca e apreensão, a Polícia Federal foi recebida a tiros. O suspeito, que representa um grupo empresarial, foi preso e ninguém ficou ferido. Em nota, o governo do estado do Amazonas declarou que desde o início da pandemia, o governador Wilson Lima está totalmente dedicado a preservar a saúde do povo no estado e também a salvar vidas. Imediatamente após a operação, o presidente da CPI da Covid-19, o senador Omar Aziz, também do Amazonas, providenciou a antecipação da oitiva do governador Wilson Lima, que estava marcada para o dia 29. Foi antecipada para quinta-feira que vem, mais conhecida como 10 de junho. Vamos conversar com os nossos comentaristas sobre essa situação no Amazonas. O Amazonas tem chamado a atenção desde o início, né, gente, da pandemia, com aquela história dos respiradores sendo comprados em adega de vinho, enfim. Eu quero saber a opinião de vocês sobre essa operação que foi feita hoje e sobre a situação política no estado. Constantino, começa você. Paulo, finalmente, né, isso que interessa ao povo brasileiro, né? A União distribuiu dezenas de bilhões de reais para estados e municípios, dinheiro não faltou, se há uma coisa que é consensual é isso, não faltou dinheiro, né, recurso nessa pandemia, e a gente sabe que tem vários indícios e até já mais evidências mesmo, robustas, de desvios, né, desse recurso. A Amazonas é um caso claro, já teve busca e apreensão, já teve até prisão, né, e foi onde teve o escândalo todo lá de Manaus, né, que suscitou como pretexto a CPI, que vamos sempre lembrar disso aqui, né? Se dependesse só do companheiro de Maduro, o Randolfo Rodrigues ficaria restrito às omissões, supostas omissões do governo federal. Isso eles não querem investigar, isso eles não querem enfrentar, né? Fazem de tudo para proteger os prefeitos e governadores. Então isso é o tal Covidão, né? E um crime hediondo, né? Desviar recursos em meio a uma pandemia, enquanto fazem discurso, né, sensacionalista, demagógico, para responsabilizar o governo federal por tudo, né? O Brasil precisa tirar isso a limpo, né? Corrupção é a primeira CPI que até agora não menciona corrupção, porque está lidando só com um aspecto do governo federal até agora, né? Então, o que a população brasileira, repito, quer ver não é espetáculo de grosseria, de senadores da oposição com médicos sérios que dedicaram suas vidas a salvar vidas. O que a população quer ver é isso, né? É investigar, convidar ou convocar pessoas que geriram essa montanha de recursos federais e que ninguém viu o resultado, ninguém viu para onde foi, né? Então, agora, tá chegando perto, né, do que realmente interessa. Sob pressão, o senador lulista Omar Aziz teve que antecipar. Ele que é próximo desse grupo lá, tem que ver, né? É do estado dele. O nosso colega Augusto Nunes sempre lembrava, desde o começo dessa cobertura na pandemia, que não foi a pandemia que fez o SUS ter problemas, né? A pandemia escancarou uma infraestrutura capenga hospitalar no Brasil, que vem de longa data, né? O PT preferiu investir bilhões e bilhões para construir estádios, elefantes brancos que ficaram abandonados, em vez de construir hospitais. Foi uma escolha política à época. E não vem nem do PT apenas esse problema, né? O nosso SUS ele não dá conta do recado, porque o nosso modelo é socialista na saúde, idealizado lá no modelo inglês, né? Só que a pandemia escancarou. Quando você pega um caso como Manaus e o estado do Amazonas, né? Pouquíssimo leito de UTI existente ali, pouquíssimo. Então, quando vem uma pandemia, ainda mais com uma variante agressiva que a princípio surgiu lá, é óbvio que isso torna o problema muito mais agudo, né? Então, estão querendo culpar, desde que aconteceu aquelas cenas lá horríveis, tudo que aconteceram aquelas cenas, estão tentando culpar algum tipo de omissão do governo federal que não conseguiram provar. Agora, desvio de recurso, e isso, sem dúvida, fez falta para uma infraestrutura já capenga. Isso, repito, é o que interessa para o povo brasileiro, o Covidão.
Muito bem, agora Amanda Klein, para quem nos acompanha das grandes metrópoles, nós temos audiência do 3 em 1 espalhada em todo o Brasil. Tem uma visão diferente de política, né? No caso do estado do Amazonas, onde há muitos municípios pequenos, há um baixo desenvolvimento no estado, a gente vê prosperar uma política, por muitas vezes, coronelista, né? E a gente viu isso, imagina a Polícia Federal ser recebida a bala, veja o nível da política no estado. É inacreditável, Paulo, isso por parte de um empresário do ramo da saúde. É bom até dar nome aos bois aqui, isso é importante ficar registrado. O nome dele é Newton Costa Lins Júnior, ele é herdeiro desse hospital, inclusive a investigação de corrupção se trata da construção desse hospital, de contratos superfaturados, na construção desse hospital de campanha, Newton Lins, né, ligado a esse hospital. Então, quer dizer, o herdeiro desse conglomerado é também da mesma família daquelas irmãs gêmeas que se vacinaram, tenho aqui o nome delas, também Gabriele e Isabelle Kirk Lins. Elas são investigadas naquele escândalo do fura-fila de vacinas, lembra? No comecinho da vacinação, inclusive chegou a interromper a imunização em Manaus, né? Interromper a imunização no Amazonas, porque eram duas jovens que estavam ali furando a fila da vacina. Então, são todos pertencentes à mesma família. Receber a Polícia Federal a bala. É importante deixar registrado, Paulo, que o Amazonas foi um dos estados, talvez tenha sido o estado isoladamente que mais sofreu durante toda essa pandemia, aí por diversos erros, corrupção, como a gente viu aí, por desmandos, políticas públicas erradas, pela tese falaciosa da imunidade de rebanho, por essas duas ondas muito severas e terríveis que atingiram o Estado, né? Então, a gente vê esse, por exemplo, desses contratos superfaturados, ou seja, gente recebendo muito a mais, muito dinheiro para construir um hospital de campanha que sequer atendia às necessidades, às demandas do povo amazonense, e envolve também o governador Wilson Lima, o secretário de Saúde, Marcelo Campelo, que não foi encontrado hoje, estava viajando, é o segundo secretário de Saúde do Amazonas envolvido no escândalo de corrupção, e essa já é a quarta fase dessa operação, porque as primeiras 3 fases que aconteceram ainda no ano passado, em 2020, davam conta desse caso dos respiradores superfaturados. Agora, é importante a gente entender quem é o Wilson Lima. O Wilson Lima é um apoiador do governo Bolsonaro, ele se distanciou em algum momento no ano passado, quando ele defendeu o isolamento social, mas depois voltou a se aproximar do presidente, recentemente concedeu ao presidente Bolsonaro o título de cidadão honorário, ele foi eleito nessa onda de renovação política, aliás, ele era um apresentador de TV e jornalista que, pasmem, apresentava um programa policialesco que falava justamente e criticava muito a impunidade, agora está envolvido em mais de um escândalo de corrupção. Ele, assim como outros que foram eleitos nessa onda de renovação política, é bom a gente ficar muito atento, outro Wilson Witzel, também envolvido em outro escândalo de corrupção, que já sofreu impeachment, ainda tem um terceiro governador também nessa onda de renovação da nova política dita, que já nasceu envelhecida, o Carlos Moisés de Santa Catarina, do PSL, que já escapou do segundo processo de impeachment. Agora, o Amazonas, é muito importante elucidar esses casos de corrupção, mas é importante também entender que só os casos de corrupção não explicam nem justificam o que aconteceu no estado de Amazonas. É preciso investigar também por que demorou-se tanto para atender a crise de oxigênio em Manaus, o porquê da demora da transferência de pacientes, o porquê da comitiva de médicos distribuindo cloroquina quando o que faltava era oxigênio, pacientes morriam sufocados nas UPAs e nas unidades de atendimento de Manaus, o Tratikov, que era aquele aplicativo que recomendava também tratamento precoce. Então, o Amazonas, na verdade, ele foi vítima e cobaia de todos os tipos de desmandos nas várias esferas administrativas, e todas essas políticas mal implementadas juntas, mais os escândalos de corrupção, ajudam a explicar esse morticínio que aconteceu no estado do Amazonas. Uma só, isoladamente, não explica, e elas não são excludentes, elas andam juntas, andam paralelamente. Então, é importante elucidar todo esse novelo, né, chegar ao fundo tanto da investigação de corrupção, quanto também da omissão e das ações criminosas do governo, das diversas esferas do governo em relação a Manaus, em relação ao Amazonas. Aí talvez a gente entenda por que esse povo amazonense sofreu tanto durante a pandemia. Muito bem, Constantino, eu já vi que você pediu a palavra. Eu queria antes ouvir o nosso querido Jorge Serrão e deixar de mandar um abraço a
toda a população manauara, que eu sei muito bem, tem uma audiência cativa aqui, super atenciosa conosco aqui na Jovem Pan. Muita gente do estado do Amazonas nos acompanha e que com certeza não merecia passar por isso que está passando, um estado que deveria ser vitrine do Brasil para o mundo inteiro, mas que está noticiado aí nas capas de vários jornais, né, Serrão, com essas operações policiais, uma política coronelista, né? Lamentável, é a vanguarda do atraso política. O Brasil, a corrupção é genocida, os corruptos são genocidas. A população brasileira na próxima eleição não pode eleger larápios genocidas. A gente tem que aprender, de uma vez por todas, que não dá para ser complacente com a governança do crime institucionalizado no Brasil. A corrupção ocorre aqui, você até pensa que vai fazer uma renovação política, mas você não consegue, porque a corrupção ela é sistêmica, ela é estrutural. Muita gente que entra no governo acaba sendo apanhado pela máquina da corrupção e gosta dela, né? Entra no esquema do dinheiro acima de tudo. Esse é o lema mais perigoso que pode existir e muita gente acaba se seduzindo por isso. Então isso é muito grave. O que aconteceu no Amazonas foi uma combinação de má gestão com atuação de corruptos organizados que atuam por lá e falta de visão de um projeto sério para a nossa região amazônica. Lá a saúde sempre foi muito precária, só não foi pior porque lá as Forças Armadas têm uma atuação muito presente, muito constante, que ajudam a levar estrutura mínima de saúde a vários daqueles pequenos municípios que sequer têm energia elétrica, sequer têm saneamento básico. Então, lá é um ponto explosivo, um lugar que chove muito, temperatura altíssima, condição péssima de sobrevida para a maioria das pessoas, população pobre muito concentrada em espaços urbanos imundos, insalubres, periculosos. Então não tem condição, é o palco perfeito, como a gente viu, para que acontecesse a tragédia covidiana. Manaus morreu muita gente por várias incompetências seguidas. Uma delas, a Amanda citou ainda há pouco, foi a questão do oxigênio. Muito estranho que isso tivesse acontecido lá, inconcebível que tivesse acontecido lá. A Zona Franca de Manaus é uma área industrial. E a gente sabe muito bem que quando você produz a indústria produtora de oxigênio, ela tem capacidade de produzir para a indústria e, ao mesmo tempo, é o mesmo processo para o gás medicinal. Há uma pequena diferença só na qualidade de limpeza no trato do gás para efeitos médicos, mas é a mesma coisa. Então, não tem explicação que um lugar preparado com estrutura industrial tenha faltado oxigênio, ainda mais no momento em que a indústria não estava com a sua demanda altamente aquecida. Então, são coisas incompreensíveis que acontecem aqui no Brasil. Agora, a comissão picareta de inquisição, ela não tem condição de combater corrupção nenhuma, como lembrou o Rodrigo Constantino. É evidente. Por quê? Você tem um presidente dessa comissão que, por acaso, é do Amazonas e, por acaso, a família dele, só por coincidência, está respondendo a inquéritos, investigações da Polícia Federal por desvios na área de saúde. Pouquinha coisa, só 92 milhões de reais. Absurdo. O relator dessa comissão, dessa CPI, também é um craque no quesito corrupção, responde a vários inquéritos, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Um dos senadores lá da oposição também é acusado de crimes contra a saúde pública no estado dele, a Bahia. Então é um show de vergonha. Temos lá um ex-ministro da Saúde também, que também foi acusado, até curiosamente pela mesma empresa de gases lá que atuou em Manaus, de ter recebido 2 milhões dessa empresa, só que isso acabou não ficando comprovado, não se teve como provar isso. Mas são histórias escabrosas desses políticos que dão o mau exemplo ao Brasil. Esses caras não têm condição de combater corrupção nenhuma. Então, a gente tem uma CPI do engodo. A CPI que deveria estar pensando na estrutura de saúde ideal e correta para o Brasil. Ninguém está falando disso. Hoje, saúde, estrutura de saúde, não pode ter o subdesenvolvido SUS. A gente tem que ter inteligência de gestão, inteligência artificial aplicada. Não dá mais para amadorismo. Não, nós temos que tirar uma lição séria das quase 500 mil mortes que tivemos com o Covidão e que temos todos os anos, 300 e tantas mil mortes, tanto por homicídios, tanto por erros médicos, tanto por infecções bacterianas em hospitais.
também mortes absurdas, porque não temos estrutura de saneamento. Esse país tem que ser passado a limpo, levado a sério e ter realmente um projeto de nação para se desenvolver. Só o desenvolvimento econômico, a seriedade no combate à corrupção e a introdução da justiça de verdade vão melhorar esse troço aqui. Não tem outra saída. Muito bem, lembrando, como a gente já noticiou aqui, que o depoimento do governador Wilson Lima foi antecipado para quinta-feira que vem na CPI. A gente vai cobrir por aqui. Constantino, você. Paulo, com todo respeito, eu, se sou o marido da minha colega Amanda, eu teria muitos ciúmes do Bolsonaro, né? Porque veja que a pauta era corrupção num estado que tem coronelismo, que a polícia é recebida a tiro, que já tem várias evidências de que houve desvio, e ela conseguiu não só colocar o governador como um bolsonarista, né? E depois concluir que a omissão, suposta omissão do governo federal é que talvez seja realmente o grande problema. Então, assim, o homem é culpado por tudo, né? Imagina que não sai da cabeça da nossa colega. Mas eu queria acrescentar algumas coisas. Vamos lembrar que o Manaus teve um lockdown, e bem severo. A população até se revoltou contra isso. Tem alguns especialistas, eu e a Amanda já entrevistamos um deles, que acha que isso pode ter sido, inclusive, um fator para o surgimento da nova variante. Isso é um assunto que ainda precisa ser mais pesquisado. Né? Só que, infelizmente, tem muita gente que não quer fazer ciência porque acha que ciência se faz, como vamos discutir na próxima pauta, dizendo que isso é assunto encerrado, ninguém sério fala nisso e acabou. E ciência não é feita assim. Tem muitas perguntas incômodas para esses especialistas de última hora de Wikipedia. Além disso, a Amanda citou ali que no início ele surfou nessa onda bolsonarista. Bom, vários outros. Eu senti falta, inclusive, de um nome, né? O governador João Agripino Dória. Também foi a força renovadora em Bolsodória. Lembra? Criaram o Bolsodória. O que tem em comum nesses nomes todos é que todos eles traíram o seu público eleitor. O Witzel, o Dória e companhia traíram. No Legislativo também. Teve o Alexandre Frota, a Joyce Hasselmann. Todos eles traíram, mudaram o discurso e começaram a virar ali oposição ferrenha a tudo que vinha do presidente. Né? Então, o fato de ter apoiado em algum momento atrás... Não é justo concluir que é um bolsonarista, a menos que alguém esteja disposto a sustentar que o João Dória hoje é um bolsonarista. Muito bem. Amanda Klein, como chama seu marido? O Paulinho. Paulinho, um abraço. Eu até dou risada do Rodrigo. Pra você, Paulinho. Assim, Paulinho, fica esperto, Paulinho. Fica esperto. Ele é criativo, eu dou risada com ele também. A gente tem que ter esses momentos assim, né, de humor, de leveza. Acho que a gente precisa tratar o dia a dia, o cotidiano, assim, é verdade. A gente não pode só tratar com virulência, nem com ódio, com agressividade. A gente tem que tratar com humor. Então, foi uma boa tirada, Constantino. Um ponto para você. Muito bem, são 5 horas e 21 minutos. Produção.